Capítulo 461 Sentido de perigo intermediário. A primavera na ilha Uinui era fresca, à noite ainda precisavam de calor. Van e as irmãs Liu sentaram-se juntas, moldando argila, queriam fazer uma panela e um jarro. Van, está autossuficiente? Liu Ypsilon inclinou a cabeça e perguntou. Diante dela havia um jarro de argila, quase do mesmo tamanho do anterior. Sim, apenas estreite um pouco a boca. Van disse suavemente. Pronto. Liu Ypsilon respondeu animada e continuou moldando. Liu Ypsilon Tu e a irmã fizeram um caldeirão. Se amanhã fosse queimado, poderiam tomar banho quente. Cric, cric. Sofong estava perto, cortando o bambu com sua faca. Queria terminar 2 camas de bambu naquela noite. Colocou as tábuas juntas, amarrou com corda, colocou travessas e fixou, finalmente prendeu a estrutura, uma cama concluída. Levou outra hora para a segunda. Tão confortável. Largou a faca, deitou-se, olhou para o céu estrelado, descansando em silêncio. Logo sua respiração ficou estável, ele adormeceu. A garota olhou para seu rosto adormecido, o coração doeu, quase 90 dias no selvagem, ele trabalhou demais. Sofong está dormindo? Liu Ypsilon sussurrou. Esses dias ele deve estar exausto. Liu Ypsilon Tu suspirou. Sim, sem ele eu não saberia o que fazer. Van disse emocionada. Liu Ypsilon Tu segurou sua mão e disse sinceramente, tão sortudo em conhecê-las. Liu Ypsilon a abraçou e riu, juntas conquistaremos os 3 primeiros lugares. Tarde da noite, uma luz cruzou o céu, o tempo passou em silêncio. Piu-piu. O sol da manhã brilhou na ilha, pássaros cantavam na floresta. Ah! Sofong abriu os olhos, levantou a mão para bloquear o sol. Ficou imóvel, depois se levantou apressado, ergueu o pano, lembrou que tinha adormecido. Calçou sapatos, espreguiçou-se ao sol, olhou para o abrigo e viu as 3 meninas em um saco de dormir. Dormir assim não é apertado. Riu. Foi lavar-se no riacho. Depois bateu palmas e murmurou, precisa secar mais meio-dia. Ontem à noite o forno terminou já escuro, sem sol não secava rápido. Foi ao outro lado do riacho, juntou o capim seco, hoje precisava misturar mais barro. O monte queimou rápido, a fumaça subiu. Van saiu, esfregando os olhos, perguntou, Sofong, dormiu bem? Sim, nada mal. Ele sorriu. Ótimo, vou fazer o café da manhã. Ela se espreguiçou e pegou a panela de ferro. Ah! As irmãs também acordaram, lavaram-se e ajudaram. Meia hora depois, os 4 sentados à mesa de madeira tomaram café e começaram um novo dia. As irmãs fizeram cimento de cinza, Van descascou casca, Sofong com faca e corda foi à floresta por troncos. Ah! No saco de dormir, Sofong abriu os olhos, um novo dia começou. Olhou a garota adormecida, ajeitou-a, saiu e se vestiu. Com suas coisas foi ao riacho, uma ordem soou em sua mente, marcar. Uma tela apareceu mostrando o número 4 brilhando. Era o 3º mês, dia 94, ele viveu 92 dias no selvagem, 1/4 do ano passou. 4 dias atrás o presente mensal, o mais valioso foi seu sentido de perigo subir de básico a intermediário, mas ainda não sentia mudanças reais, pois não houve perigo. Caminhou ao redor dos postes, escolheu um lugar perto do riacho para a escada, conveniente para a casa e a água. Cavou buracos, enterrou postes, levantou pilares. Na borda fez ranhuras. Pegou 2 troncos de 3 metros, cortou uma ponta, mediu com corda, a cada 30 centímetros fez um buraco para degraus. Colocou-os inclinados nos pilares, encaixaram bem, amarrou firme. As extremidades enterradas, balançou-os, estavam firmes. Então as 3 meninas acordaram, saíram. Sofong, por que tão cedo? Van bocejou. Acordei naturalmente, porquinha preguiçosa. Ele sorriu. Você que é a porquinha preguiçosa.
Ela fez beicinho irritada, levou a panela e as coisas ao riacho. Capítulo 462, cerca de 5 dias. Depois de um tempo, as irmãs Liu chegaram após se lavar, perguntando suavemente, Feng, precisa de ajuda. Serrem os troncos. Ele apontou para a pilha. Ai! Liu Ymmng suspirou, dizendo, no fim, não conseguimos escapar do destino com a madeira. Ah! Ele riu, entregando a corda, serrem até este comprimento e ficará bom. A corda media cerca de 80 centímetros, o tamanho de um degrau. Está bem. Ymmng respondeu, e com a irmã foi serrar. 10 peças bastam. Ele disse. Entendido. Ela acenou sem olhar. Ele cortou mais 4, colocou 2 inclinados como suportes. 20 minutos depois, os 4 tomaram café na mesa de madeira. Ele olhou a corda, acenou, por enquanto basta. Depois vou ajudar a construir a cabana. Van disse suavemente. Está bem. Ele sorriu. Quantos dias precisa? Perguntou Ymmng, cerca de 5 dias. Ele respondeu. 5 dias? Duvido. Ela olhou os pilares e a escada. Espere, depois de 5 dias poderão mudar. Ele disse confiante. Então vamos esperar. Ela riu. Van também sorriu, ele nunca fazia nada incerto. Depois do café, trabalharam de novo. As irmãs serravam, ele moldava e fixava. Testou os degraus, apenas um leve balanço. Outro pronto. Ymmng gritou. Vou pegar. Van correu, levou de volta. Ele colocou o terceiro. Um pouco lento. Murmurou. Pronto. Ymmng entregou-lhe uma pá. Não, vou usar o machado. Ele mediu com a corda, golpeou, logo cortou a peça. Você leva 1 minuto, nós 10. Ela sorriu amarga. 10 minutos depois, terminaram o resto. Ele subiu até o 10º degrau, desceu, tudo firme. Deixa eu tentar. Van disse animada. Cuidado, ainda não há corrimão. Ele avisou. Você me segura, não temo. Ela sorriu. Subiu, mas após 2 passos o corpo vacilou. Chega! Ela corou e desceu. Ele pegou 2 troncos longos, cortou 4 postes. 2 enterrados, 2 fixados no topo. Eu seguro, amarrem. Ele disse. Está bem. Respondeu Ymmng, amarrando firme. Repetiram do outro lado. Subo primeiro, levantem. Ele disse. Cuidado. Van lembrou. Sim. Ele subiu rápido, acenou, levantem. Está bem. Responderam juntas. 1, 2, 3, já. Ymmng liderou, ergueram. Bom. Ele pegou e fixou. Este lado também. Levantaram de novo, ele amarrou, mas balançava mais. Precisamos de reforços. Ele desceu. 20 minutos depois, fez triângulos de suporte, ficando firme. Agora sim. Ele disse satisfeito. Deixa comigo. Van subiu feliz, testou, voltou sorrindo, muito firme, só prestar atenção aos passos. Capítulo 463, aproveitar a ausência. Tenha cuidado. Liu Tu lembrou suavemente. Entendi. Liu Mon subiu a escada com cuidado. Deu uma volta e comentou, ainda está bem. Bom, continue, ou 5 dias não serão suficientes. Só Feng sorriu. E depois? Perguntou Liu Tu. Só Feng olhou para a viga e disse, claro, colocar o piso de madeira. Se não, usar o quê? Só Feng sorriu. Subirei primeiro, passem a madeira de baixo. Designou Só Feng.
Tudo bem. As três responderam. Só Fong sorriu e subiu a escada até a viga. As três levantaram os troncos para ele. Ele arrumou, amarrou com cordas, fixando-os. Se tivéssemos pregos seria melhor. Murmurou, pois pregos são mais firmes. Mas no mato não há pregos, a menos que se refine minério de ferro, o que leva muito tempo. Caminhou na viga sem relaxar. Só Fong, deixe-me ajudar. Van fez biquinho e subiu com cuidado. Era muito baixa para levantar troncos no chão. Vocês duas estão bem? Perguntou Só Fong. Sem problema, muito fácil. Liu Ypsilon acenou. Cada tronco levava 2 minutos para fixar, enquanto as irmãs 1 minuto para levantar, com 1 minuto de descanso. Isso é bom. Só Fong sentiu-se aliviado, puxando o tronco para a viga. Ele deu corda à garota e ensinou. Este é o nó cruzado. Primeiro passe aqui, depois por baixo. O nó cruzado, derivado de um laço de porco, servia para fixar tábuas e tendas. Entendido. Van assentiu, seguindo e amarrou uma ponta com sucesso. Excelente. Elogiou Só Fong, inclinando-se para amarrar mais. Com a ajuda, a velocidade aumentou. Sem descanso. Liu Ypsilon arregaçou as mangas, correndo com os troncos. O tempo passou, o piso cobriu 1/3 da viga. Passado meio-dia, o sol alto não queimava, havia brisa leve. Vou cozinhar o almoço para recuperar forças. Van levantou-se, desceu com a panela de ferro. Sem ela, a velocidade voltou a 2 minutos por tronco. Ufa, hora de descansar. Liu Ypsilon apoiou-se na viga. Descansem um pouco, depois do almoço continuamos. Disse Só Fong ao ver as irmãs cansadas. Isso devia ser dele, mas o piso era importante, um erro seria grave, então insistiu em fazer. Certo. Liu Ypsilon respondeu fraca, exausta. Parece que precisamos de mais refeições fortificantes. Murmurou. Planejava procurar ervas para melhorar a saúde das meninas. Desceu ao riacho para se lavar, renovado. Meia hora depois, o aroma de carne espalhou-se. A garota mexeu a panela de barro com colher de madeira. A panela, feita há 2 dias, incluía 6 panelas, 3 caldeirões e objetos como relógios de sol, xícaras, tigelas, bacias, fornos. Van olhou ensopado, depois despejou mel em água morna para as xícaras. Lembrou-se de que Só Fong disse que o mel alivia o cansaço. Venham. Liu Ypsilon levou a irmã à mesa de madeira. Bebam mel primeiro. Disse Van docemente. Clins clins. Após uma xícara, as irmãs sentiram-se melhor. Precisamos treinar mais. Sorriu Só Fong, sentando-se. MMM. Liu Ypsilon mastigou carne, sinalizando que já treinaram bastante. Nesse momento, observadores como a mim assistiam ao vivo. Após a triagem, restavam apenas 15 equipes, então a transmissão durava mais. Só Fong constrói uma cabana ou uma vila? A mim sorriu amargamente. Se continuar, a floresta ficará pelada, e replantar levará tempo. Nugutin Inuit apoiou o queixo, esperançosa. Como ficará ao terminar? Poderemos ficar alguns dias. Improvável. Disse a mim, é verdade. Suspirou Nugutin Inuit, pois os organizadores temiam que outros se aproveitassem, tornando a competição injusta. Capítulo 464. Um movimento, 2 ganhos. Depois de almoçar e descansar, os 4 retomaram o trabalho ocupado. Hoje devemos conseguir colocar mais da metade do piso. Só Fong puxou a corda, prendendo as vigas com uma em cruz, mas ainda precisamos levantar paredes e o telhado. Vamos conseguir? Van perguntou suavemente. Mas parece que a madeira não é suficiente. Ela olhou a pilha, mais da metade já tinha ido, o resto mal dava para o piso. Amanhã de manhã terminamos o piso, à tarde cortarei mais madeira. Só Fong disse em voz baixa,
arrumando os troncos que as irmãs lhe trouxeram. Está bem. Van respondeu docemente. Naquele momento 2/3 do piso estavam prontos, o restante podia terminar em cerca de 3 horas. Certo, vamos descansar, amanhã continuamos. Só Fong disse. Está bem. Liu Ytu se sentou exausta. Trabalharam duro, eu vou cozinhar o jantar. Van disse suavemente, indo ao abrigo. Só Fong, por que não ficar no chão? Liu Ymen perguntou. O espaço abaixo não era pequeno, apenas estreito pelos pilares, mas mais fácil que construir em cima. Este lugar fica perto do riacho, é úmido, tem muitos mosquitos. Só Fong explicou. Ah, entendi. Liu Ymen assentiu. Como era uma casa de madeira perto do riacho, aquecer o chão não era realista. Um movimento, 2 ganhos. Liu Ytu assentiu, o design era bom. Em muitos países populosos havia casas sobre estacas, muito parecidas com este abrigo. Só Fong caminhou pelo piso, verificou as junções e ficou tranquilo. Depois desceu, pegou uma pá e cavou buracos de meio metro, separados 2 metros, ao redor dos pilares externos. Só Fong, o que você está fazendo? Liu Ymen perguntou. Depois de cavar, carregou troncos de quase 5 metros, colocou-os nos buracos. Ymen, traga a corda. Sim. Ela correu. Amarre a corda ao redor do pilar e do tronco, aperte, dê várias voltas. Entendi. Ela sentiu, enrolando 7 ou 8 vezes antes de amarrar firme. Também amarre em cima. Está bem. Subiu na cadeira, amarrou várias voltas no topo. Só Fong continuou colocando troncos, as irmãs os fixavam. Os troncos tinham 5 metros, meio enterrados, mais 2 metros do pilar, restando mais de 2 metros de altura, formando paredes. É preciso colocar cimento nos buracos? Liu Ymen perguntou. Sim, amanhã. Só Fong respondeu. Isso é apenas o primeiro passo de fixação. Ele bateu nos pilares, sorrindo, depois adicionamos mais cordas e suportes triangulares. Entendido. Liu Ytu assentiu. Amanhã vocês enrolam as cordas e aplicam barro, eu cortarei mais madeira. Deixe conosco. Liu Ymen garantiu. Lavem as mãos, o jantar está pronto. Van chamou. Sim. Só Fong respondeu. Eles se lavaram no riacho, depois sentaram-se à mesa de madeira. Aquela noite comeram legumes fritos e sopa. Comam mais, trabalhamos o dia todo. Van sorriu, servindo sopa. Então não serei educada. Liu Ymen riu, soprou e comeu com gosto. Após meia hora terminaram, sentaram ao redor da fogueira, trançando corda com casca de hibisco. A casca quase acabou. Van preocupada. Vou descascar mais. Só Fong levantou-se, acendeu uma tocha, pegou seu machado e atravessou o riacho. Tenha cuidado. Van avisou. Eu sei. Ele assentiu, fincou a tocha no chão e descascou a casca. Quase 1 hora depois voltou com 2 grandes feixes, suficientes para continuar. O tempo passou, já era noite. Lavem o rosto e durmam cedo. Só Fong lembrou suavemente. Ah! Foram ao riacho lavar-se. Meia hora depois os 4 entraram nos sacos de dormir, logo adormeceram. Capítulo 465. Ele quer me beijar. Só Fong saiu do saco de dormir, calçou os sapatos e levou a escova de dentes e a toalha até o riacho próximo. Desde que ajustou o relógio biológico, nesses 2 dias acordava cedo, mas ainda dormia 8 horas. No terreno aberto, os postes firmes, tábuas dispostas, e ao lado muitos troncos empilhados, fruto do trabalho de ontem. Ontem cedo, conforme o plano, colocou as tábuas restantes, depois foi cortar árvores na floresta. As 3 garotas ficaram no acampamento, fixando postes e fazendo cimento para o lodo.
Cloc, cloc. Molhou a toalha, limpou o rosto, sentindo-se renovado. Hora de barbear. Tocou o queixo, a barba era difícil. Voltou ao abrigo, guardou os itens, pegou a faca limpa, foi diante da câmera, ensaboou o queixo e, usando o reflexo da lente, barbeou com cuidado. A câmera gravou, já havia muitos espectadores. Vendo assim, pensei que queria me beijar. Se me beijasse, não estaria limpa, agora não caso. Nesses 2 dias ele acorda cedo, são só 6 horas. Pronto. Acariciou o queixo, um pouco vaidoso, jogou o cabelo diante da câmera, limpou a faca e enxagou o rosto. Espreguiçou, caminhou até a cabana, pensando, marcar. A tela simulada surgiu, o número 7 brilhou, era seu 90º dia na selva. Subiu a escada, testou os postes, firmes. Olhou os troncos, pensou, amarrou uma corda ao poste, soltando a outra ponta. Cavou na borda, saltou. 2 metros não eram nada. Amarrou o tronco, subiu, puxando-o com força. Aqui será uma janela, aqui a porta. Murmurou. Ontem à noite fez portas e janelas, hoje, com a parede, poderia instalar 3 janelas para ventilação, importante contra o frio. Mais simples que dispor tábuas, em 1 hora a parede tinha 1 metro. Trouxe o marco, um retângulo com troncos, formando janela que abria para cima, presa com pau. A porta media 2 metros de largura, 80 de altura, encaixando entre postes, amarrada com corda. Continuou empilhando, o sol subiu, eram mais de 8 horas. No abrigo, as 3 acordaram, espreguiçaram e saíram. Van viu Sofongo ocupado, surpresa, gritou. Por que não nos acordou para ajudar? A parede já tão alta, como fez? Ei, levantem-se, por que dormir tanto? Ele parou e olhou. Dormir tua cabeça. Van lançou olhar furioso e foi preparar o café. E daí? Ele encolheu os ombros e continuou. Não está cansado? Liu Y Mon perguntou. Acordar natural, como cansar? Ele respondeu. Da próxima acorde-nos, não é bom sozinho. Liu Y tu disse suave, ajudando a fixar. Certo. Liu Y Mon assentiu. Tem certeza? Pouco sono enruga a pele, envelhece. Ele provocou. Ela congelou, olhos tensos. Liu Y tu bateu no ombro dela e disse, está bom. Liu Y Mon suspirou e falou firme, sim, acorde-nos cedo. Muitas dívidas ainda, não podiam dormir mais. Pois é. Disse séria. Entendido. Ele sorriu. Depois as irmãs ajudaram, o trabalho acelerou. Ao segundo chamado do café, a primeira parede de 2 metros estava pronta. Após meia hora e o café, seguiram. Sofon puxou troncos, sem as garotas levarem um por um. Os 4 trabalharam juntos, até a noite, quando o último tronco foi fixado, a cabana com 4 paredes estava concluída. Só falta o telhado. Liu Y Mon olhou o céu noturno. Van rodeou a parede, olhos brilhando, sensação de segurança. Sofong avaliou a casa, sorriu. O telhado amanhã, 2 dias ainda, tempo suficiente. Quero mudar já. Liu Y Tu apoiou-se na janela, olhando a floresta escura. A casa de 2 metros, mais sua altura, permitia ver além da cerca. Rápido, mas limpar bem antes. Van esfregou o pé no piso irregular. Essas frestas, depois com cimento ficarão lisas. Ele sorriu. O piso também precisava de cimento. Frestas grandes poderiam torcer o pé. Certo, vou preparar o jantar. Van saiu feliz. Sofon pensou que a nova casa estava quase pronta. Capítulo 466 – Jogo de interpretação. Depois do jantar, Sofong e os outros continuaram trançando cordas, pois amanhã precisariam de muitas para o telhado. Sofong,
Como farás para impermeabilizar o telhado? Perguntou Liu Tu. Usando madeira sempre haveria frestas, sem ferramentas adequadas era inevitável. Vou espalhar uma camada de cimento e depois cobrir com feno, assim ficará resistente à água. Respondeu Sofong enrolando a corda. Mas isso precisa de muito feno, e aqui não tem. Preocupou-se Liu Mon. Na floresta ainda há bastante, podemos também recolher folhas e casca, queimá-las em cinzas finas. Sorriu Sofong. Então amanhã ao amanhecer nos acorde, iremos juntos. Disse Van séria. Sim, chefe. Saudou Sofong em tom brincalhão. Isto é um jogo de interpretação, exclamou animada Liu Mon. Jogo nada. Repreendeu Liu Tu. Amanhã devemos levantar cedo, agora vamos tomar banho e dormir. Disse Sofong. Sim, quero banho quente antes de dormir. Van riu, levantou-se e levou pedras quentes ao caldeirão no riacho. Havia uma cerca de ramos feita pelas garotas na noite anterior. 10 minutos depois, a jovem saiu envolta em vapor, renovada. Mana, vamos tomar banho juntas. Liu Mon correu atrás com uma toalha. Suspirou Liu Tu, já acostumada. Meia hora depois, os 4 dormiam em sacos de dormir, encerrando mais um dia. Dormindo tão profundamente e ainda dizendo que acordará comigo, porquinha. Suspirou Sofong. Tocou-lhe a face, hora de levantar, senão vou primeiro. Milímetro, não. Murmurou Van, abraçando-o, então durma mais. Disse ele suave. Não, agora levanto. Corou ela, esfregando-se nele antes de levantar. Ah! Acordem! Sacudiu Sofong as irmãs. Liu Tu abriu os olhos, atônita, depois assentiu, está bem. Sofong pegou escova e toalha, foi ao riacho. Levanta, Mon. Empurrou Liu Tu. Milímetro, minha motinha. Murmurou ela dormindo. Surpreendeu-se Liu Tu, depois deu um tapa. Paf! Ora, podia falar, por que bater? Queixou-se Mon. As irmãs lavaram-se no riacho, enquanto Van preparava o café. Chamei muitas vezes e você não respondeu. Disse Liu Tu séria. Sério? Desconfiou Mon. Claro. Respondeu calma. Será que dormi como morta? Murmurou Mon, lavou-se rápido e correu atrás. Depois do café, os 4 levaram cestos, facas e arcos à floresta. Em minutos acharam feno. Recolham aqui primeiro. Disse Sofong. Deixem aqui, depois levamos. Acrescentou, vendo que ainda não bastava. Certo. Responderam as 3. Após 1h30, disse, basta, vamos voltar. Carregou o feno no ombro. 20 minutos depois regressaram, puseram feno junto ao riacho, folhas e cascas queimadas. Vocês cuidem do cimento, eu vou ao telhado. Disse ele sacudindo o pó. Mon, eu e Van ficamos aqui, vá ajudar Sofong. Disse-lhe eu Tu. Entendido. Cantou Mon entrando. Sofong, por onde começamos? Perguntou. Montar a estrutura e depois colocar as vigas, só isso. Sorriu ele, puxando a escada. O telhado seria em forma de A, fácil de montar e drenar. Deixe-me ajudar. Disse Mon arregaçando as mangas. Certo. Assentiu sorrindo. Trabalharam juntos, movendo vigas, usando machado e corda. No centro ergueram 4 postes, colocaram vigas nas paredes e reforçaram com triângulos. Ao meio-dia a estrutura estava pronta, só faltavam vigas no telhado. Pausaram para almoçar. Capítulo 467, Um lugar de espaço. Aqui. Liu Mng colocou a cabeça pela janela e respondeu. Um momento depois, após lavarem as mãos,
Todos se sentaram na mesa de madeira com tigelas de barro para o almoço. S. Fong, vais colocar o cimento no telhado primeiro ou no chão primeiro? Van mastigava a carne e perguntou. O telhado não pode ser feito tão rápido, deve esperar até amanhã. S. Fong pensou e continuou. Podem colocar o chão primeiro, mas deixem um espaço para ficarmos de pé. Certo. Van assentiu. Depois de meia hora, os 4 começaram a trabalhar novamente. A garota e Liu Y misturaram o cimento, enquanto S. Fong e Liu Y trabalharam na estrutura do telhado, amarrados com cordas aos postes para segurança. Liu YMNG levantou a madeira, enquanto S. Fong, no ponto mais alto e perigoso, a encaixou e amarrou com cordas. Um por um, os troncos foram colocados no telhado, cobrindo pouco a pouco. Van carregou um jarro de barro, olhou para cima e disse preocupada. S. Fong, tenha cuidado lá em cima, você me deixa nervosa. Eu sei, mas você também deve ter cuidado. Van assentiu e alertou. Certo. S. Fong sorriu levemente. A garota se curvou, despejou o cimento e espalhou com cuidado. Trabalhou atentamente, pois esta seria a nova casa deles. Liu Y trouxe outro jarro, substituindo Van, depois desceu para buscar mais. As 2 garotas, com força limitada, só podiam carregar cimento pouco a pouco. Metade do telhado estava coberta, o resto ficou para amanhã. S. Fong, irmã MNG, Dyson, já cobre o chão com cimento, amanhã poderemos pisar livremente. Van chamou. A maior parte do chão estava coberta, apenas uma faixa de 1 metro ao redor dos postes ficou. YMNG, desça. S. Fong chamou. Indo. Liu YMNG mordeu o lábio e desceu com cuidado. Isto agora é contigo, vou preparar o jantar. Liu YMNG disse. Certo. Van respondeu. Liu Y levou o resto do cimento, cobrindo o chão. Descanse, eu farei isto. S. Fong pegou o jarro. Sim. Liu Y olhou para o chão quase terminado, depois desceu, deixando espaço para eles. S. Fong sentou-se ao lado da garota e sorriu. Então, você gosta desta casa de madeira? Ele acariciou sua cabeça suavemente. Ótimo, esta será nossa nova casa, quando o telhado estiver pronto amanhã poderemos mudar. Espero realmente que o tempo passe rápido. Van sussurrou sonhadora. Ele nivelou o cimento com cuidado, pisando para preencher as fendas. Depois de meia hora, sob a luz das tochas, o chão estava totalmente coberto, até mesmo a escada de 1 metro. Ótimo, deixe secar e continuamos amanhã. S. Fong disse. Sim, lavemos as mãos, fico curiosa sobre o jantar. Van olhou para as irmãs Liu ainda ocupadas. Eles lavaram as mãos no riacho e voltaram, curiosos com a panela de barro no fogo. Sentem-se, a comida estará pronta em breve. Liu YMNG agitou a colher. S. Fong cheirou. Cogumelos, verduras selvagens, ostras, peixe. Murmurou. Ah! Como você sabe que ingredientes há dentro? Liu YMNG perguntou surpresa. Adivinhei. S. Fong sorriu. Por que não consigo sentir nada? Van tentou, mas ainda confusa. Está pronto. Liu Y colocou a panela na mesa. Isto é um ensopado misto? Van mexeu. Sim, saboroso e simples. Liu YMNG riu, sem admitir que o fez para evitar problemas. Pensou neste prato por mais de 10 minutos. Parece bom. S. Fong provou um pedaço. Claro, com Liu a cozinheira, como não seria? Liu YMNG se gabou. Dá-lhe um pouco de elogio e ela já quer abrir uma loja? Liu Y olhou. Hehe. Liu YMNG mostrou a língua de forma travessa. Van riu, o jantar começou alegremente. Meia hora depois, Liu Y lavou pratos no riacho.
S. Fong cavou argila para chaminés, pois o telhado quase estava terminado. Van e Liu YMNG ajudaram. Precisavam de 6 ou 7 chaminés, cada uma com meio pé de altura, mas estreitas no topo. Faça 2 extras, caso uma quebre, teremos reserva. Van sugeriu. Boa ideia. S. Fong elogiou com um sinal de positivo. Capítulo 468, Casa de Madeira concluída. Após o café da manhã, só Fong e os outros começaram a trabalhar. Já está seco, parece igual ao chão do dormitório. Van assentou-se na casa de madeira, pressionou a mão no chão de cimento e achou muito duro. Antes, no dormitório da vila, o chão era apenas cimento áspero, nunca polido. Mais tarde, quando voltarmos para a cidade, também poderemos construir nossa própria casa. Liu Yimon brincou. Se tivermos nossa própria terra, é possível. Só Fong sorriu, lembrando-se de vencer o concurso e tornar-se o número 1. Ele se alongou, subiu pela escada até o telhado e amarrou a corda de segurança na viga. Liu Yimon também subiu com cuidado, prendeu a corda e ajudou a levantar a madeira. Irmã Tu, vamos, precisamos fazer mais cimento. Van saiu da casa. Sim. Liu Tu assentiu, e as duas foram ao riacho trabalhar. O tempo passou, o sol estava alto ao meio-dia. Quase pronto. Liu Yimon segurou o poste com uma mão e ergueu a madeira com esforço com a outra. No telhado, Só Fong sentou-se na viga e colocou a madeira. Mais de 10 minutos depois, a última peça foi amarrada, o telhado fechado, só faltava cobrir com cimento e palha, quase completo. Só Fong desceu, bateu palmas e olhou para o telhado satisfeito. Está maravilhoso. Liu Yimon suspirou. Assim que estiver limpo, podemos nos mudar. Só Fong disse suavemente, cobrir com cimento e palha não afetaria o interior. Ótimo, vou preparar água e pano. Liu Yimon correu feliz pela escada até o abrigo. Só Fong, tenha cuidado. Vuan chegou com uma jarra de barro, levantou as 2 mãos para oferecê-la. Tudo bem. Só Fong respondeu com sinceridade, levantou a jarra no telhado, sentou-se na borda, despejou o cimento e o alisou com a tábua. As garotas e Liu Yimon continuaram levando jarras de cimento para o telhado. Só Fong desceu, colocou a jarra e a tábua de lado. Não se mexa, vou limpar seu rosto. Van disse suavemente. A garota arregaçou as mangas, ficou na ponta dos pés e limpou com cuidado o cimento de seu rosto. Pronto. Van sorriu, beliscou sua bochecha e sussurrou, você trabalhou duro. Corando, virou-se e correu para dentro para limpar com Liu Yimon. Liu Yimon levou a jarra ao riacho para lavá-la, se secasse seria difícil. Meia hora depois, Liu Yimon e Van saíram, limparam toda a madeira e cordas sobrantes. Cuidado, não caia. Só Fong murmurou, desceu e carregou a pesada mesa de madeira para dentro. Só Fong, coloque aqui, depois comeremos aqui. Van colocou a cadeira e começou a arrumar. Aqui vamos pôr a cama, ali as prateleiras, e aqui. Van sorriu satisfeita. Vou trazer as camas, organize à vontade. Só Fong sorriu. Vá em frente. Van respondeu sem olhar para trás. Só Fong desceu, correu várias vezes, trouxe 2 camas e outros itens como jarra de óleo e panela de água. Com a ajuda das irmãs Liu, limparam o abrigo, restando apenas o servo amarrado. 2 camas foram colocadas em um canto, ao lado 2 prateleiras, em frente uma mesa e cadeiras para refeições. No canto ficava a cozinha, mas o fogão ainda não estava pronto. Liu Yimon perguntou de repente, Só Fong, e o banheiro? O banheiro levará mais alguns dias para construir, precisamos cavar um buraco, é trabalhoso. Só Fong respondeu. Planejava cavar um buraco para os dejetos, sem poluir o riacho próximo. Entendi. Liu Yimon assentiu e caiu na cama grande, muito animada. Só Fong,
o céu está escurecendo, devemos cobrir com palha. Liu Y Tu perguntou baixinho. Faça amanhã, esta noite não vai chover. Só Fong observou o céu e tinha certeza. Vou preparar o jantar, hoje vamos comer na casa de madeira. Van levou uma panela e ingredientes, empolgada, desceu as escadas. Embora o jantar fosse tarde, quando construíssem o fogão poderiam cozinhar dentro, tudo viria a seu tempo. Vou te ajudar. Liu Y Mon levantou-se rapidamente e a seguiu. Xixi. Cão Dan subiu pela janela, trepou no caibro e se agachou na viga curioso. Cão Dan, desça. Só Fong tirou 2 nozes do saco e as colocou na mão. Xixi. Cão Dan hesitou, depois desceu, correu para o braço de Só Fong e agarrou seu dedo. Onde você esteve esses dias? Só Fong quebrou a noz, abriu a palma e deixou-o comer. Não via Cão Dan há dias, pensou que tinha falhado em domá-lo, mas ele voltou. Xixi. Cão Dan inclinou a cabeça peluda e roeu o grão. Tudo bem, vá brincar. Só Fong sorriu, colocou a outra noz na mesa. Ele rapidamente foi ver o que a garota estava preparando para o jantar. Capítulo 469. Você quer comer o coelhinho? O fogão de cerâmica estava no chão, com madeira em chamas em cima, servindo como luz temporária. Ao redor da mesa de madeira, os 4 se sentaram juntos, compartilhando o jantar. Jantar aqui parece tão diferente, finalmente não estamos mais sob o céu aberto. Liu Yimen suspirou, sentindo-se segura. Podemos relaxar um pouco agora. Su Feng sorriu. Su Feng, a carne está quase acabando. Yuan franziu os lábios e falou suavemente. Realmente esqueci isso. Su Feng ficou surpreso, depois sorriu amargamente. Sem caçar por tanto tempo, esqueceu que a carne guardada também acabaria. Então vamos caçar amanhã. Os olhos de Liu Yimen brilharam de entusiasmo. Se economizarmos bem, vai durar 3 ou 4 dias. Yuan pensou um momento e disse. Sim, apenas adicione mais cogumelos e verduras selvagens, a carne não deve ser comida demais. Uma dieta equilibrada é a mais saudável. Su Feng falou suavemente. Ele franziu a testa, pensou um pouco e continuou. O coelho que criamos também deve ser provado. Ah! Liu Yimen largou os hachis, surpresa. Su Feng, você quer comer o coelhinho? Liu Yimen, você é muito direta. Liu Yishu contraiu os olhos, com arrepios por todo o corpo. Su Feng, você realmente quer comer o coelho? Yuan franziu a testa e o encarou. O coelho foi criado para ser comido, poderiam mantê-lo para sempre? Isso não era uma fazenda. Su Feng, por que não vai caçar? Liu Yishu perguntou em dúvida. Se ele fosse caçar e aparecesse um leopardo ou outro felino grande, o que fariam as garotas? Além disso, o riacho próximo não tinha cerca, apenas a água servia como barreira. Com sua largura, a maioria das feras poderia pular. Então o primeiro passo era terminar a cerca, cobri-la com espinhos e construir barreiras do outro lado do riacho. Entendi, tudo bem. Yuan cedeu, mas engoliu em seco. Liu Yimen semicerrou os olhos desconfiada. Yuan, você também quer comer o coelhinho? Não, de jeito nenhum. Yuan corou e negou rapidamente. Mas eu vi você engolir saliva. Liu Yimen respondeu inocente. Su Feng não pôde deixar de rir. A carne de coelho era realmente deliciosa, melhor que a de veado e javali. Meia hora depois, as irmãs Liu levaram as tigelas para baixo para lavar. A jovem organizou as coisas, estendeu sacos de dormir, pendurou arcos e facas, e colocou jarros de cerâmica na prateleira. Não tenha pressa, depois de um dia tão cansativo, arrumemos amanhã. Su Feng aconselhou gentilmente. Ela olhou para a casa cada vez mais completa, com um sorriso constante. Su Feng balançou a cabeça, levantou-se para ajudar. Sente-se, eu cuido. Yuan o impediu rapidamente.
Ele cuidava do lado de fora, ela do lado de dentro, uma divisão natural. Está bem, está bem. Su Feng sorriu amargamente, deu de ombros e sentou-se de novo, observando a jovem ocupada. O vento noturno de primavera na ilha soprava pela janela da cabana. Mais de 1 hora depois, todos tomaram banho e foram para a cama. Yuan bocejou. Su Feng a abraçou pela cintura e sussurrou, durma agora. Sim, boa noite. Yuan esfregou a cabeça contra ele. Dormir em uma cama grande era muito mais confortável do que no chão, e logo ela adormeceu. De manhã cedo, o sol nasceu, agora já eram mais de 8. A voz sonolenta de Yuan soou. Ela se sentou atordoada, os olhos desfocados, depois acordou. Esta mão não é honesta. Yuan corou, sentindo algo estranho. Rapidamente se levantou, calçou os sapatos, penteou o cabelo com um pente de madeira, prendeu com um grampo, depois pegou suas coisas de higiene e desceu. Depois de se lavar, as irmãs Liu também se levantaram. Bom dia. Yuan sorriu docemente. Bom dia. Liu Yishu respondeu gentilmente, depois abriu todas as janelas. Su Feng bocejou. Sem ajustar seu relógio biológico, acordou naturalmente. Pegou suas coisas de higiene, desceu, lavou-se com as irmãs e depois se preparou para espalhar feno no telhado. Su Feng, deixe-me ajudar você. Liu Yimen ofereceu. O telhado estava coberto de cimento, áspero o suficiente, não muito inclinado, seguro se tivesse cuidado. Tudo bem. Ela respondeu rapidamente, depois subiu. Aqui, amarre na sua cintura. Su Feng lhe entregou uma corda. Liu Yimen ficou surpresa. Está tudo bem. Ela sorriu, amarrou a corda na cintura e a prendeu. Su Feng deixou cair outra corda. Abaixo, Liu Yishu amarrou ao feno. Pronto. Ela gritou. Tudo bem. Su Feng, de pé na beira, puxou com força e levantou lentamente o feno. Su Feng, tenha cuidado. Liu Yimen, nervosa, puxou a corda com força, temendo que ele caísse. Logo, o feno estava no telhado. Su Feng então puxou o restante e os postes de madeira. Os postes eram usados para pressionar o feno, para que o vento e a chuva não o levassem. Os dois trabalharam ocupados, espalhando feno, prendendo com postes e cordas. Para economizar tempo, tomaram café da manhã no telhado. A manhã inteira trabalharam, finalmente cobriram o telhado, e o próximo passo seria construir a cerca. Capítulo 470 Você não terá namorada no futuro. O que faremos depois? Devemos cortar mais arbustos espinhosos. Liu Yimon lavou o rosto no riacho, gotas de água brilhando em suas bochechas bonitas. Vamos cortar amanhã, hoje terminamos a cerca primeiro. Só Fong disse baixinho. Certo. Liu Yimon sacudiu o cabelo curto e se levantou. Só Fong carregou troncos pelo riacho, cavou buracos com a pá de engenheiro e os levantou. Os troncos formaram um retângulo, que mais tarde seria uma horta para ervas e vegetais silvestres. As 3 meninas ajudaram, e perto das 4 horas da tarde a cerca estava pronta. Era de 2 metros de altura, 10 metros de comprimento e cerca de 5 metros de largura, ligada à cerca do acampamento. Até o riacho foi cercado, deixando apenas uma abertura inferior para a água fluir. Felizmente a água era rasa, caso contrário seria impossível. De um lado Só Fong fez um portão para o bosque de hibisco e pinheiros. Bom, agora podemos soltar os coelhos. Só Fong sorriu, coelhos soltos teriam carne mais saborosa. Eles não cavarão tocas para escapar? Van perguntou preocupada. Coelhos eram especialistas em cavar, o ditado das 3 tocas não era à toa. Não, o solo aqui é muito duro, a menos que suas garras fossem como pás de engenheiro. Só Fong riu. Posso confirmar, é muito difícil cavar. Liu Yimon levantou a mão, lembrando das pedras em cada buraco. Então está bem,
vou soltar os coelhos. Van se tranquilizou, correu até a gaiola de bambu sob a casa e levantou a tampa. Os coelhos hesitaram e ficaram dentro. Por que não saem? Van sacudiu a gaiola. Deixe-os, acostumaram-se à gaiola, quando não houver gente sairão. Sofon falou suavemente. Ela voltou para casa, apoiou-se na janela e logo viu os coelhos correndo no pátio, olhando ao redor e comendo grama fresca. 1, 2, 3, 4. Van contou, pensando qual comer em alguns dias. Se comessem um, deveria ser o mais gordo, os outros podiam ficar. Como aquele, o maior e mais gordo, é macho, não serve para criar. Sofon sussurrou. Sim, pensei o mesmo. Van assentiu, depois perguntou curiosa, Sofon, como soube o que eu pensava? Sua baba quase está caindo. Sofon cutucou sua bochecha, seus olhos famintos atraíram. Ah! Sofon riu alto. Chato, você me provoca de novo. Van fez beicinho. Tudo bem, esta noite comemos coelho. Sofon parou de rir. Ah! Não deveríamos terminar a carne salgada primeiro? Liu Y Mon perguntou. Cedo ou tarde vamos comer, a carne salgada pode durar mais. Sofon explicou. Então vou pegar o coelho. Liu Y Mon arregaçou as mangas, ansiosa, e desceu para pegar o mais gordo antes de escurecer. O coelho correu para casa. Droga, não corra! Liu Y Mon gritou, perseguindo-o pelo pátio. Parece que esta noite não teremos coelho. Liu Y cobriu o rosto, sua irmã o deixou escapar. Está escurecendo, vou ajudar. Van desceu rápido. As duas meninas perseguiram cansadas, sem tocar um pelo. Irmã, vem ajudar, este coelho é muito esperto. Liu Y Mon chamou. Vou. Liu Y Tu suspirou e desceu. Sofong apoiou-se na janela, observando enquanto o coelho escapava. Deixe comigo. Sofong sorriu e desceu. Sofong, pegue-o, não conseguimos. Liu Y Mon ofegou, apontando para o coelho que os observava de longe. Não consigo, sem forças. Van arfou, temendo que se não pegassem coelhos morreriam de fome depois. Deixe comigo. Sofong disse confiante. Ele é esperto, tenha cuidado. Van avisou. Voxos, a pedra atingiu o pescoço do coelho, matando-o instantaneamente, jogando-o a mais de 1 metro. Acima, o drone filmou a cena. Uau, uma pedra o matou. Inacreditável. Palavras muito simples, deveriam usar melhores. Sim, Sofong merece mais elogios. Sofong, você é muito violento. Van repreendeu, depois pegou o coelho. Assim tão simples? Liu Y Mon ficou atônita. Assim tão simples. Sofong virou-se com orgulho. Por que não ajudou antes? Liu Y Mon pisoteou irritada. Não posso responder, você não terá namorada no futuro. Liu Y Mon franziu o nariz inocente. Ela levou o coelho ao riacho para limpá-lo. Sofong, o que você disse? Liu Y Tu perguntou. Nada. Sofong riu e voltou para casa. Capítulo 471, Conjunto de Polias. Sofong e a jovem, junto com as duas irmãs Liu, sentaram-se junto ao riacho, diante de uma fogueira, assando um coelho gordo sem pele que pingava gordura sobre as brasas. Que cheiro bom! Liu Li Men engoliu em segredo, respirando fundo enquanto o aroma da carne enchia seu nariz. Grr. Liu Li Tu, com o rosto corado, sentiu o estômago roncar. O jantar veio mais tarde que o normal, pois pegar o coelho demorou demais. A escova de penas foi feita por Sofong, também com pelo de coelho. Milímetro. Liu Li Men assentiu. Minutos depois, o coelho assado foi colocado em uma tigela de barro. Já está pronto. Cuidado para não se queimar.
Van lembrou com doçura. Use a faca, é mais fácil. Sofong esterilizou a lâmina no fogo. Ele cortou as duas pernas traseiras e as entregou diretamente à jovem. É muito. Van ancorou. As duas pernas grandes eram dela. Se não for suficiente, cozinho mais. Sofong disse com ternura. Já chega, já chega. Van a acenou. Coma mais, seu corpo ainda está crescendo. Liu Litu aconselhou suavemente. Milímetro, vocês também comam. Van abriu os lábios vermelhos, mordendo a pele crocante, seus olhos brilharam, comendo com entusiasmo. Isto é para vocês, quem quer? Sofong cortou outra perna traseira e entregou às irmãs. A irmã é a melhor. Liu Li Men riu, mordendo rápido. Agora comamos as pernas dianteiras. Sofong cortou e entregou com um sorriso a Liu Litu. Obrigada. Liu Litu respondeu suavemente, inclinando-se para morder. Kabuquis. Nada mal. Sofong provou e comentou. Haha, agora quero saber se os outros coelhos estão com medo. Liu Li Men inclinou a cabeça olhando sob a cabana escura. Os coelhos se esconderam, voltando obedientes para a gaiola de bambu. A jovem riu, comer diante deles parecia estranho. Meia hora depois, restavam apenas ossos, mas os quatro ainda chupavam os dedos. Ainda não estão cheios? Sofong perguntou baixinho. Vamos fazer sopa de peixe, eu também quero. Seus lábios se curvaram suavemente. Eu faço. Van pegou uma tocha e correu para a cabana. Sofong, você só se preocupa se Van não comeu bastante. Liu Li Men brincou. E você, já está cheia? Sofong sorriu em resposta. Ainda consigo comer um pouco. Liu Li Men tocou a barriga. Logo, a jovem voltou com uma panela de ferro com peixe defumado, cogumelos e ervas. 20 minutos depois, a água fervia, o caldo ficou branco, o aroma do peixe se espalhou. Adicione sal. Van o fez, mexeu e logo a sopa estava pronta. Serviu a Sofong tigela cheia. Pronto. Comam também. Sofong disse calorosamente. Está bem. Liu Li Men não resistiu, pegando outra tigela. Irmã Tu, beba também. Van entregou uma tigela cheia a Liu Litu. Está bem. Liu Litu bebeu em silêncio. Estou cheio, o resto é seu. Sofong largou a tigela e até arrotou. Eu também estou cheia. Liu Li Men sorriu satisfeita, carne de coelho e sopa de peixe, uma vida que poucos na cidade desfrutam. Eu também. Liu Litu murmurou. Van arregalou os olhos, ainda com peixe na boca, murmurando, ainda há bastante, comam mais. Não consigo, termine você. Liu Li Men riu, servindo-lhe o restante. Os outros três trocaram olhares, sorrindo em silêncio. Depois de um tempo, a jovem deixou a panela, arrotando corada. As irmãs Liu limparam, lavando no riacho. Mais tarde, os quatro voltaram à cabana, relaxando com chá quente. Acabou a água, vou buscar. Liu Li Men ergueu a panela e desceu. Sofong levantou-se, pegando um tronco grande. Sofong, o que vai fazer? Van perguntou curiosa. Fazer um conjunto de polias, assim será mais fácil pegar água. Ele falou baixinho. O barril de água estava sempre vazio, buscar água era trabalhoso, por isso quase não guardavam. Planejava criar um sistema de polias, com um tripé na porta, amarrando um balde de madeira a uma corda, puxando água como de um poço. Ah, esse método é bom. Os olhos de Van brilharam, um sistema assim era útil, como não saber disso? No início parecia incômodo usar água no andar de cima, mas agora era a solução, embora não tão fácil quanto tubos de bambu, já não era grande problema. Sofong desenhou um círculo de 10 centímetros no tronco, cortou em volta com um machado e depois com a faca foi moldando.
20 minutos depois, terminou a peça redonda, finalmente alisando no chão de cimento. Capítulo 472 – Medo de morrer de fome. Sofong quis montar o conjunto de polias mais simples, uma fixa e uma móvel. Com sua faca fez um furo no centro de um disco de madeira, depois alisou a borda com pedra, cavando um sulco raso para prender a corda. Afiou um bastão e passou pelo disco para testar. Repetiu o método. Após mais de meia hora fez outra polia. Seria melhor com óleo. Van testou, girava mais com bastante atrito. Colocaremos óleo quando usar, não sei se dará certo. Sussurrou Sofong, esperando amanhã para montar o tripé e instalar. Deve dar certo, em teoria está correto. Van assentiu, o sistema era simples e usado em muitos lugares. Se a estudiosa diz, então está certo. Ele brincou. Claro. Van mostrou orgulho, na escola era reconhecida como excelente aluna. Uma aluna brilhante que sabe cozinhar, muito raro. Liu Y Mon elogiou. Lembrava que a maioria na escola só sabia miojo. Não exagere. Van ancorou, tantos elogios a deixavam sem jeito. Basta, mais elogios e ela voa. Ele riu. Ah! Riu diante do olhar da menina e disse, já não é cedo, vamos tomar banho. 1 hora depois os 4 se banharam e sentaram para jogar xadrez. Nos 3 dias seguintes, Sofong levou as 3 meninas a recolher galhos espinhosos no rio acima, cobrindo a cerca para mais segurança. Só recolher e carregar levou 2 dias, fixá-los levou outro até a noite. Na manhã do 4º dia, o céu estava cinza e com neblina. Acordou, saiu do saco, calçou os sapatos, pegou o kit e desceu. Planejava caçar, a não ser que chovesse. Após lavar-se no riacho, voltou e surgiu o comando, marcar. A tela apareceu, mostrando 12 aceso, era o 100º dia. Já 100 dias? Franziu a testa. 100 dias do quê? Liu Y Mon desceu bocejando. Tão rápido? Ficou surpresa, não percebeu que 100 dias haviam passado. O sistema marcava cada manhã, já 3 meses, hoje era 12 do 4º mês. Logo passará. Sorriu e subiu. Mais de 1 hora depois tomava um café quente. Van, quanto de carne salgada resta? Perguntou. Só para um dia. Respondeu, o trabalho pesado reduziu as reservas. Então hoje caçamos. Assentiu. Iremos fundo na floresta, também para explorar. Disse. Lá há leopardos, muito perigoso. Ela avisou. M. Kabuks. Não se preocupe, eu posso lhe dar. Assegurou com o olhar. Ainda me preocupo. Ela franziu a testa, rosto cheio de temor. Calma, nada acontecerá, levarei minha faca. Ele acalmou. Sempre vai a lugares perigosos. Ela suspirou. Não tema, minha força mata um leopardo com um soco. Ele mostrou o braço. Prometa ter cuidado, mesmo sem caça, volte seguro. Ela pediu. Sim, prometo. Ele concordou. Eu cuidarei dele, relaxe. Liu Y Mon jurou batendo no peito. Tenha cuidado também, não atrase. Liu Y Tu advertiu. Isso sou insulto, sou sua melhor ajudante. Protestou Liu Y Mon. Não tema, cuidarei dela. Ele sorriu, confiante em escapar seguros. Certo. Liu Y Tu olhou agradecida. Não precisamos levar muito, voltarei antes de escurecer. Disse. Não, você disse isso antes e voltou só no dia seguinte. Van lembrou, preparando cesta com comida para 2 dias. Não levemos carne salgada. Tentou, mas ela colocou mesmo assim. Levemos para prevenir, eu e tu no acampamento podemos viver de coelhos e filhotes de cervo. Falou suave. Também temos peixe defumado e rações. Acrescentou Liu Y Tu.
Então devem caçar coelhos, senão morreremos de fome. Suspirou, temendo isso. Capítulo 473 Análise forense. Os olhos de Van estavam cheios de preocupação. Ela lembrou suavemente: Sofong, se houver perigo, corra, não tente ser forte. Entendido. Sofong respondeu em voz grave. Sempre era assim. Van repetia suas palavras, e ele sempre respondia sério, porque a jovem realmente se preocupava com ele. Liu Mon, disse. Liu Tu segurou firme a mão da irmã, dando conselhos. Volte cedo. Van acenou para lembrar. Entendido. Vocês não saiam se não for preciso. Sofong não olhou para trás, apenas acenou, empurrou a grande porta do abrigo. Depois que Liu Mon saiu, ele a fechou. Van correu para cima, inclinou-se na janela para olhar as duas figuras que sumiram na floresta. A primavera chegou, as árvores antes nuas brotaram folhas verdes, a floresta cheia de vida, bloqueando olhares. Eles se foram. O que fazemos agora? Liu Tu sussurrou. Vamos à margem do rio, arar a terra, plantar taro e feijão. Van acariciou o rosto e sorriu. Olhou mais uma vez a floresta, então levou um saco pequeno com taro, feijão e cana da Índia para baixo. Fique perto, preste atenção ao redor. Ele virou e sussurrou. Certo. Liu Mon engoliu e assentiu, animada e nervosa. Não fique nervosa, somos dois, mesmo se vier leopardo, hesitará. Sofong sorriu para acalmar. Vamos, acelere o passo, veja se achamos caça. Sofong instou, agora com senso de perigo elevado, acreditava prever antes. Espero pegar cervos ou cabras. Liu Mon apressou-se, sonhando em voz alta. Mais que cervos e cabras, desejo javali. Sofong disse baixo, olhando ao redor, usando o rastreamento. Por quê? Liu Mon perguntou surpresa. É simples, carne de javali é mais saborosa. Sofong riu, sua carne é firme e farta, dura mais. Sério? Acho carne de cervo e cabra boa também. Liu Mon murmurou. Os dois foram mais fundo na floresta, após mais de uma hora chegaram perto do território do leopardo. No chão havia fezes e urina de leopardo e outros. Realmente há javalis por perto. Sofong murmurou, viu terra revolvida, tubérculos novos comidos. Sofong, olha, por que ossos na árvore? Liu Mon gritou, colada às costas, apontando à frente. Sofong olhou. Num grande árvore pendia um esqueleto de cervo intacto, com pele e tiras de carne seca. Foi levado por leopardo. Ele disse sério, vendo marcas de garras no tronco. Pelos hábitos e sinais, só leopardo pode subir tal presa. E agora? O leopardo pode estar perto? Liu Mon tensa, arco na mão, flecha pronta. Pelas marcas e desgaste, esqueleto é de 1 mês atrás. Sofong aproximou-se, olhando o esqueleto a 3 metros de altura. Apontou a terra cavada e pegadas estranhas, disse confiante, grande chance não estar aqui, senão não teria tantos animais pequenos ativos. O drone mostrou o esqueleto, espectadores comentaram muito. Hein? Desde quando Sofong faz perícia? Tão incrível! Só olhando sob o tempo da morte? Talvez fingindo? Com meus 20 anos de forense, confirmo que ele está certo, ossos secos ao menos 1 mês. Com fama atual, precisa truques. Então está bem. Liu Mon suspirou. Vamos, aquele lado terá frutos. Sofong olhou para o esqueleto, caminhou para as trilhas. Espere. Liu Mon gritou, seguindo. Caminharam mais de 1 hora, árvores mais altas e densas, céu coberto, neblina densa. Nenhuma caça, mas colheram muitas verduras frescas, primeiras da primavera. Esta é erva da frente, aquela língua de cobra. Sofong cavou ervas, dizendo nomes. Sofong, aqui há muito perila.
Liu Y Mon sacudiu raízes, pôs na cesta. Leve tudo, pode servir. Só Fong disse, planejando plantar do outro lado do rio. Após 7 ou 8 minutos, cesta meio cheia, maioria verduras e ervas. Abu Pleurum, leve também. N. Kabuquis. Só Fong brilhou os olhos, bom contra resfriados. Ele moveu-se, afastou erva, usou o machado para cavar raízes. Só Fong, outro aqui. Liu Y Mon disse baixo. Eu cavo. Só Fong respondeu rápido, agachado cavou. Som de farfalhar. De repente parou, levantou-se, olhando ao arbusto próximo de onde veio o som. Capítulo 474, O Ouriço. Só Fong, como está? Liu Y Mon se assustou com o movimento súbito de Só Fong, seu coração apertou. Está bem, não se mova. Só Fong sussurrou. Escondeu a respiração, afastou os arbustos e olhou atrás com cuidado. Um ouriço. Só Fong se surpreendeu, depois sorriu, parecia que hoje não voltaria de mãos vazias. Atrás dos arbustos, um ouriço roía raízes selvagens. O ouriço, também chamado porco-espinho, estava coberto de espinhos, nada parecido com porcos, pois das costas até a cauda levava espinhas. Além dos espinhos, tinha corpo gordo, dentes afiados, pertencia aos roedores. Podia medir 55 centímetros, pesar mais de 10 quilos, cabeça mistura de coelho e rato, olhos e orelhas pequenos, sentidos pouco aguçados. O ouriço diante de Só Fong media 70 centímetros, o olhava com dúvida, espinhos erguidos. Parece que vamos variar o sabor. Só Fong sorriu, lembrando que era comestível e saboroso. Viu na televisão que não eram baratos. Só Fong. Liu Y Mon chamou baixo, vendo-o observar por quase 1 minuto. Ele se endireitou, pegou um machado, cortou um pau de 2 metros. Só Fong contornou o arbusto, aproximando-se por trás, o ouriço ainda ali, espinhos erguidos. Segurou firme o pau, avançou. Sua. Os espinhos moviam, rangendo. Foc. Sua boca soltava gritos estranhos, sinal de raiva. Raiva não adianta. Só Fong disse frio. Fechou os olhos, agarrou o pau e de 2 metros golpeou, virando o ouriço de costas, depois o perfurou no pescoço. Foc. O ouriço gritou furioso e assustado, patas agitadas, alguns espinhos dispararam mas caíram perto. Seu rosto calmo. O pau pressionava mais, seus gritos apagaram até silêncio. Esperou minutos, largou o pau, o animal morto, pescoço marcado. Só Fong, que som foi esse? Liu Y Mon perguntou curiosa. Venha, veja. Só Fong sorriu, a caça cumprida. Ah, um ouriço. Liu Y Mon se aproximou, olhos brilhando. Sim, vamos variar o sabor. Só Fong sorriu, largou o pau, agachou, evitou espinhos e o ergueu pelo pescoço. Bem gordo, para alguns dias. Liu Y Mon disse feliz. Suficiente. Só Fong assentiu, achou feno e corda, embrulhou com cuidado. Por que não tirar os espinhos antes? Liu Y Mon perguntou. Talvez sirvam depois, levamos assim. Só Fong respondeu. Talvez para mamar, como armas. Liu Y Mon riu. O olho de Só Fong tremeu. Vamos mais longe, se nada voltamos. Murmurou após pensar. Era meio-dia, ainda cedo. Está bem. Liu Y Mon guardou as verduras no cesto. Continuaram pela floresta, viram rastros de animais pequenos, muitas ervas comidas. Aqui fezes de coelho. Só Fong disse, apontando bolinhas negras do tamanho de soja. É possível, mas trabalhoso, deixamos. Só Fong ergueu-se, seguiu rastros até sumirem em moita espinhosa. Certamente havia coelhos, mas abrir caminho não era fácil. Então voltamos? Liu Y Mon perguntou. Sim,
Lembre este lugar, voltamos depois. Só Fong assentiu, sacudiu as mãos. Vamos para casa. Liu Yimon sorriu, feliz mesmo com pouca caça. Voltaram pelo mesmo caminho. Ah, Só Fong, uma mangueira. Liu Yimon viu uma árvore escondida, frondosa. Correu, era mangueira, maior que as do bambuzal. Ainda sem flores nem frutos, só em julho, falta. Só Fong disse, só folhas novas. Vamos marcar, talvez depois comamos. Liu Yimon disse animada, gravando sinais em troncos. Só Fong pensou se com solução vegetal daria frutos mais cedo. Decidiu testar depois. Certo, vamos. Liu Yimon sacudiu as mãos, satisfeita com as marcas. O céu escureceu mais, suspeitou chuva à noite. Capítulo 475, Um corpo frágil. Ofegante, ofegante. Van estava coberta de suor, sua roupa já era de tecido grosso, segurava a pá militar para cavar a terra. Liu Yimon descansava perto, as duas trabalhavam desde cedo, revezando-se na margem do rio. Há 5 minutos era ela, agora a vez da jovem. Rápido. Van mordeu o lábio, ainda havia um pedaço de terra não aberto. Parou um pouco para descansar, depois voltou a cavar. Mais de 10 minutos depois, finalmente virou a terra da margem, misturando carvão e cinza. A cada colheita, o velho Wang cavava e espalhava a cinza, dizia que enriquecia o solo. De fato, as plantações cresciam melhores. Van, descanse, seu rosto está pálido. Liu Yimon pediu suavemente. Está bem. Van pisou devagar no chão macio, sentou-se ao lado dela. Beba um pouco de água. Liu Yimon lhe deu um tubo de bambu com água de hortelã. Obrigada. Van pegou, levantou a cabeça para beber, o cansaço aliviou. Você descanse, eu planto inhame primeiro. Liu Yimon sussurrou, abrindo um saco e tirando inhames pequenos. Está bem. Van respondeu fraca, estava exausta. Murmurou, o que Só Fong dirá quando voltar? Ao pensar nele, não pôde evitar olhar para o portão, porque ainda não voltou. Será que corre perigo? Ela preocupou-se. Fou. Cuspiu brincando, logo afastou o pensamento, murmurou, bobagem, Só Fong é tão capaz, voltará seguro. Concentrou-se de novo na plantação. O inhame gosta de calor e umidade, odeia seca, prefere locais úmidos e sombrios, por isso a beira do riacho era perfeita. Eram poucos, logo todos plantados. Depois semeou feijão de areia, bastava colocar o tubérculo e cobrir de terra. Em seguida a cana indiana, também perto da água. Você deve descansar, se Só Fong voltar vai reclamar. Liu Yimon acenou. Está bem então. Van assentou tímida, já imaginando sua expressão. Ele não culparia, só se preocuparia, buscaria ervas para curá-la. Na sala de observação, Nugutin Inuit e outros assistiam. Isso sim é amor de infância. Amin suspirou. Tividin assentiu, lembrando sua infância, nunca teve isso. O que admiro é sua capacidade, não inferior a alguns homens. Wuan Lao elogiou. De fato. Amin concordou. A selva faz crescer. Nugutin Inuit refletiu, compadecendo a garota, lembrando o ditado, sem mãe a criança aprende cedo. Continuemos observando, talvez sejam o cavalo negro. Amin disse. Irmã Tu, aqui há sementes de hortelã e ervas. Van tirou um pacote. Dê-me, vamos semear. Liu Yimon murmurou, espalhando sementes perto da cerca. Marcou com paus para não pisar. Por fim plantou hortelã separada, cobrindo de terra. Algo mais para plantar? Perguntou. Deixe-me pensar. Van piscou, depois sorriu. Sim, um pouco de gengibre selvagem, semeemos também. Onde está? Eu busco. Liu Yimon sacudiu a terra das mãos, foi à cabana.
Na prateleira de baixo, em um cesto de bambu. Van a apontou. Está bem. Ela assentiu, subiu. Diante da prateleira murmurou, cesto de baixo de bambu. Dentro achou gengibre selvagem e raízes de eutrema tênue. Pegou, olhou pela janela, viu duas figuras conhecidas. Finalmente de volta. Suspirou, correu à porta, gritou, Van, Sofong voltou. Sério? Van ficou surpresa, depois alegre. Meu rosto ainda está pálido, perguntou nervosa. Um pouco. Liu Y murmurou. Preciso esfregar para corar. Van esfregou as bochechas, quis parecer melhor. Deu leves tapas, perguntou, e agora? Muito melhor. Liu Y sorriu, mas ainda parecia fraca. Irmã, Van, voltamos. Do lado de fora veio a voz de Liu Y Mon. Capítulo 476, abençoado com irrigação. Irmã, o que estão fazendo? Liu Y Mon carregava um cesto de bambu apressada, seus olhos olharam a cabana, logo viu os dois junto ao riacho. Já voltaram. Van sorriu, correu, seus olhos evitaram Sofon, perguntou preocupada. Está ferido? Não, estou bem. Sofon respondeu suavemente. Ele baixou a cabeça desconfiado, levantou o queixo da jovem, arrumou seu rosto e perguntou gentilmente. Van, está se sentindo mal? Por que teu semblante não está bom? Ai! Liu Y tu apertou os lábios suspirando, como esperado ele notou. Bem, larguem as coisas, vou pegar água. Van mudou o assunto rápido, foi à cabana. Há algo escondido. Liu Y Mon levantou um pouco o queixo, braços cruzados, parecia ver tudo. Apanhou de novo. Liu Y Mon fez beicinho com agravo. Hoje teve colheita. Liu Y Tu ignorou o olhar acusador da irmã. Um pouco de colheita. Sofon respondeu, pôs o cesto, tirou um ouriço, sorriu. Peguei um ouriço. Podemos comer mais dias, deixa comigo, descansem. Liu Y Tu recebeu, suas mãos afundaram com o peso. Cuidado, não é leve. Sofon lembrou. Sim. Liu Y Tu mordeu o lábio, levou o ouriço devagar ao riacho. Ele olhou a terra do outro lado, franziu a testa, perguntou. Tudo isso feito por vocês? Sim, os taros foram plantados. Liu Y Tu respondeu. Não admira tua cara pálida. Sofon suspirou. Uma terra tão grande, duas garotas cavaram e plantaram em um dia. Como aguentar? Como ter boa aparência? Entrou na cabana, abriu a porta suavemente, viu a jovem esfregando o rosto no espelho. Pare de esfregar, não vai melhorar teu semblante. Sofon disse sério. Não. Van soltou rápido, virou-se, puxou sua roupa, parecia tímida. Ainda nega, teus lábios estão pálidos. Sofon apertou suas bochechas, suspirou. Na próxima, saiba teus limites, assim vai adoecer. Eu sei. Van sorriu, segurou sua mão, sabia que não estava bravo. Tire a roupa. Sofon disse suave. Ah. Van ficou parada, depois corou. Por que devo tirar a roupa? O que pensas? Só vou massagear, ficará melhor. Sofon bateu sua testa. Diga claro. Van murmurou aliviada. Olhou a câmera, afastou, corada, virou-se, tirou o pano, ficou só com roupa fina. O público reagiu logo. Nojento, tire a câmera. Isto é um show privado. Quer ser conta secreta, ideia suja. Deite-se. Sofon disse suave. Está bem. A jovem deitou-se na cama, enterrou o rosto no saco de dormir. Ah! Van arfou, depois escondeu o rosto envergonhada. Não reprima, fará mal. Sofon sorriu, pressionou seus dedos nas costas.
Van gemeu vagamente. Após mais de 10 minutos, suas costas estavam vermelhas, suadas. Fora, Liu Mon hesitou. Estavam dentro há muito. Entrar? Liu Mon, vem ajudar. Liu Tu chamou no riacho. Indo. Liu Mon respondeu, desceu com cuidado. Após 10 minutos, Sofon parou, levantou-se, pôs roupa nela. Como se sente? Perguntou. Leve, mais confortável. Van respondeu tímida. Descanse mais, vou preparar o jantar. Sofon disse suave. Deixe eu cozinhar, já estou melhor. Van insistiu, não queria que ele cozinhasse. Está mal. Acariciou sua cabeça. Não, não se preocupe. Van sorriu, vestiu-se, desceu com a panela de ferro. No riacho, as irmãs ocupadas, o ouriço aberto. Ah, um ouriço. Os olhos de Van brilharam. Sim, Sofon pegou. Liu Mon sorriu. Como está teu corpo? Liu Tu perguntou baixo. Bem melhor. Van sorriu como flor, suas faces coradas. Não é nada, só dor nas costas. Van ancorou explicando. Liu Mon, menos fofoca. Liu Tu olhou, queria tapar a boca dela. Liu Mon mostrou a língua, baixou a cabeça para lidar com o ouriço. Após meia hora, sob seu trabalho, o ouriço processado, uma pata traseira para o jantar, o resto salgado e defumado. Pôs a pata no fogo, as chamas queimaram os pelos, usou uma faca para raspar e limpar o cheiro de queimado. Capítulo 477 Faça um biombo. Dentro da cabana de madeira, Sofon e os outros se sentaram ao redor da mesa, sobre ela pratos de barro com carne assada e fatias de ouriço. Naquela noite fizeram um churrasco. O sabor não é ruim. Liu Mon mastigou satisfeita. Melhor que porco. Liu Tu assentiu. O ouriço pode ter porco no nome, mas é um roedor, não muito relacionado. Sofon explicou. Ela semicerrou os olhos e suspirou. Muito delicioso. Coma mais, seu corpo ainda está fraco. Sofon deu à garota que não comia bem há 3 anos outro pedaço. Não, você também coma. Van acenou. Sim. Sofon apontou para a tigela de barro diante dele, cheia dos pedaços que ela lhe servirá antes, 7 ou 8 no total. As irmãs Liu observaram a cena, de repente a carne já não parecia tão boa. Meia hora depois, os 4 terminaram o ouriço, restando apenas tigelas vazias na mesa. Oh! Liu Tu agachou-se junto ao riacho, usando o sabão para lavar a louça. Sentiu uma gota fria no pescoço. Ping-ping. A chuva começou a cair, ondulando o riacho, a tocha quase apagada. Está chovendo? Levantou a cabeça, gotas no rosto. Rapidamente lavou a louça e correu para a cabana. Dentro, Sofon olhava a chuva pela janela. Realmente está chovendo. As chuvas de primavera são longas, ninguém sabe quantos dias. Van sussurrou. Bom para plantar ervas e verduras, sem regar. Sofon sorriu. Só isso. Liu Mon fez beicinho. Não só, depois das chuvas crescem verduras e cogumelos, podemos colher. Van sorriu. Sério? Liu Mon surpresa. Leia mais livros. Liu Tu repreendeu. Agora sei. Liu Mon riu. Sofon sorriu, depois pegou madeira e sentou. Faça um biombo. Disse, assim as meninas poderiam trocar de roupa sem medo das câmeras. Ah, bom. Os olhos de Liu Mon brilharam, sempre era chato evitar as câmeras. Sofon cortou varas de 1,70 m ou 80, amarrou em uma tábua com corda. Acrescentou troncos de meio metro como pés, amarrou-os,
e usou varas curtas para conectar, formando triângulos firmes. Um biombo simples estava pronto. Ainda é cedo, vou entalhar desenhos. Mudou para uma faca militar, sentou-se diante do biombo, entalhando com cuidado. Logo, lascas cobriam o chão, uma peônia vívida surgiu. Impressionante! Liu Y Tu elogiou. Os olhos de Van brilharam. Se todo o biombo tivesse flores, seria lindo. Se você quiser, eu entalho todas. Só Fong mimou, continuou entalhando. Depois de mais de 10 minutos, surgiu outra flor. Só Fong, entalhe um crisântemo. Liu Y Mon pediu. Liu Y Tu crispou. Sem problema. Só Fong sorriu. Após 20 minutos um crisântemo vívido estava feito. Agora uma violeta, um lírio, uma glória da manhã. Liu Y Mon listou flores. Muitas, não termino hoje. Só Fong sorriu amargo. Então amanhã. Liu Y Mon disse decepcionada. Agora lavem-se e durmam. Só Fong incentivou suavemente. Ok. As três responderam. Lá fora chovia, limparam-se com toalhas quentes dentro. N. Kabuks. Ah! Van levantou-se do saco de dormir, atordoada um momento, depois levantou. Moveu o fogão de barro, pôs capim seco e gravetos, acendeu com pedras, colocou uma panela de água. Sem fogão ainda, só podia cozinhar assim. Ainda chove. Escorou a janela. Lá fora a floresta é nevoada, difusa. Muito bonito. Van apoiou-se no peitoril, admirando em silêncio. Depois pôs um chapéu largo e botas, abriu a porta e desceu. Sob a cabana, coelhos e filhotes de cervo escondiam-se da chuva, ao vê-la recuaram mais. Van abriu um saco de feno, espalhou no chão. Os animais hesitaram, depois avançaram para comer. Comam mais, engordem para a panela. Sorriu travessa. Capítulo 478 Desmaiar de medo. Só quando chover forte subirá até aqui. Ela sussurrou, a água ainda alta sobre o chão. Van atravessou a ponte de madeira, verificou os taros e nozes plantados ontem, e se acalmou ao vê-los intactos. No riacho lavou os sapatos, depois subiu a escada de volta para a cabana. Irmã Tu, Irmã Mon, o que querem no café da manhã? Van perguntou baixinho, levantando a panela de ferro com água fervida e despejando na jarra de barro. Era a bebida do dia. Sopa de ocara com carne, simples. Liu Y Mon ajeitou o cabelo curto e foi ajudar. Ela lembrava que ainda havia 2 peças, precisavam comê-las antes que estragassem. Certo. Van pegou uma jarra vazia, encheu mais da metade de água e colocou no fogo. Van, onde está o ocara? Liu Y Mon procurou na estante, não achou. Segundo nível, em um saco amarrado, dentro. Van respondeu sem virar. Ela pegou uma faca militar, cortou carne salgada, pronta para cozinhar junto. Liu Y Mon riu. O que houve? Van virou-se em dúvida. Liu Y Mon segurava um saco com buraco, o ocara dentro meio comido. Ah! Van arregalou os olhos, deixou cair faca e carne, abriu o saco e despejou o conteúdo. As 2 peças restantes estavam roídas. O que aconteceu? Só Fong franziu a testa, saindo do saco de dormir, acordado pelo grito. Só Fong, olha! Van fez beicinho, segurando os pedaços. Dentes fortes, comer sem cozinhar. Só Fong disse. Ah! Ele riu ao ver seu olhar. Liu Y Mon examinou as marcas, suspeito do Caldan. Veja esses dentes. Onde está Caldan? Van procurou furiosa. Não procure, saiu outra noite e não voltou. Só Fong sorriu. Ele pegou um pedaço, examinou e disse, não foi Caldan. Não? Então quem roubou? As 3 ficaram atonitas. Ratos. Só Fong jogou o pedaço no chão. Ratos?
Queres dizer que entraram na cabana? Van olhou nervosa, achando que poderiam estar debaixo da cama, atrás da porta ou da estante. Liu Y Tu entrou em pânico, subindo na cadeira. Tu, tens medo de ratos? Sofon perguntou surpreso. Irmã, não minta, lembro que uma vez desmaiaste por um rato. Liu Y Mon contou sem piedade. Sério? Van se surpreendeu. Liu Y Tu ficou rígida, rangeu os dentes. Liu Y Mon, queres apanhar? Ai, escapou. Liu Y Mon sorriu sem jeito. Não, não. Ela acenou, mas ria por dentro. É verdade? Um rato pode fazer alguém desmaiar. Não temo ratos velhos, temo baratas, sobretudo as do sul, do tamanho de 2 dedos, e voam. Sim, baratas do sul são terríveis, eu também temo. Compadeçamos de Liu Y Tu por 3 segundos. 1, 2, 3, não aguento, ah! Sofong ficou admirado, alguém realmente desmaiou por ratos? Irmã Tu, por que não temes caldão ou ratos de bambu? Van perguntou. Ela só teme ratos, outros bichos com rato no nome não. Liu Y Mon respondeu. Liu Y Tu tremeu, impotente pela boca solta da irmã. Estava na cadeira, preocupada, se houvesse ratos, não dormiria ali. Sofong olhou debaixo da cama e da estante, não viu nada. Desce, se houvesse ratos já veríamos. Ele falou suave, a cabana era pequena, só havia esconderijos debaixo da cama e da estante. Provavelmente entraram, comeram e saíram. Sofong supus. Liu Y Tu suspirou, desceu com cuidado e limpou a cadeira. Nojento, 2 peças arruinadas. Van disse furiosa, com dor no rosto. Guarde como isca, não para comer. Sofong suspirou, desperdiçar doía, mas a saliva de ratos era perigosa. Eles carregam bactérias, parasitas, mordidas transmitem doenças, como febres e pragas, todas mortais. No mato mais arriscado, melhor jogar fora. Que pena, hoje só teremos sopa de ervas com carne. Van disse com pesar. Capítulo 479, A armadilha para ratos. Perto do riacho atrás da cabana, todos se reuniram ao redor da mesa para o pequeno almoço. Não havia coalhada de soja, por isso a rapariga substituiu a sopa por verduras selvagens com carne e o sabor continuou ótimo. Ah, se ao menos tivesse comido a coalhada antes. Van mastigou a carne e lembrou-se do pedaço meio roído pelos ratos, sentindo aperto no peito. Tudo bem, quando eu os apanhar deixarei que te vingues. Sofong sorriu. Temos de os apanhar e fritá-los em óleo. Van resmungou. Depois sacudiu a cabeça. Não, ratos não são comestíveis e fritar seria desperdício de óleo. Liu Y Tu estremeceu. Se isso fosse verdade, talvez não ousasse sair da cabana pelos mais de 200 dias seguintes. Não, irmã, tu não aguentaria. Van conteve a risada. Então façamos uma pipa e a mandemos ao céu, seria como enterrá-los vivos. Liu Y Mon sugeriu. Sofong esboçou um sorriso amargo. Espera eu apanhá-los e então decidiremos. Sim, temos de apanhá-los. Van concordou. Fica descansada, se voltarem não escaparão. Sofong jurou. Milímetro. Van sentiu-se sossegada e continuou a comer. Depois de mais de 20 minutos, terminaram o pequeno almoço e a chuva impediu muitas tarefas. Sofong trouxe bambu da arrecadação e preparou uma armadilha, uma gaiola com gatilho. Ele recordou o plano, partiu o bambu em tábuas e teceu a gaiola. Após mais de meia hora a gaiola ficou pronta, semelhante à de Goldan. As aberturas tinham só a largura de um dedo, ao tocar o gatilho a porta fechava sem escapatória. A seguir vem o mecanismo, murmurou Sofong. Talhou um gancho de uma tábua de bambu, fixou-o na gaiola, amarrou um cordão fibroso à porta e à outra tábua, passou-o pela fenda, esticou-o e enganchou.
Colocou várias tábuas a equilibrar e pôs a coalhada de soja como isco, fazendo com que a tábua suportasse até ao limite. Quando um rato começasse a roer, a tábua cairia, o cordão afrouxaria e a porta fecharia. Feito. Sofão pousou a faca e colocou a armadilha. Parece simples. Irá apanhar ratos? Liu Y Mon perguntou duvidosa. Verás, disse Sofão confiante. Onde estava a coalhada? Perguntou. Van An apontou para uma prateleira de madeira. Aqui. Então põe aí. Os ratos vão reconhecer o caminho. Sofong limpou em redor e colocou a armadilha. Ratin, vem cá. Liu Y Mon cantarolou. Liu Y Tu suspirou por dentro, desejando que nenhum rato chegasse à porta. E depois? Van An perguntou, entediada. Construir um fogão para facilitar cozinhar e acender o fogo. Sofong disse, reuniu o bambu sobrante, pôs o chapéu e levou a cesta para buscar pedras. Calço os sapatos, lembrou. Está bem. Van An calçou botas impermeáveis. Tu, Mon, façam uma mistura de lama. Vamos precisar em breve, instruiu Sofong. Sem problema. Liu Y Mon fez o gesto de ok e preparou cimento com água e areia. Sofong foi ao riacho recolher pedras. Depois de mais de 20 minutos a cesta encheu. Bom. Van An continuou a procurar pedras. Voltando 3 ou 4 vezes, depois de mais de 1 hora as pedras eram suficientes para construir o fogão. Sofong, o cimento chega. Liu Y Mon perguntou. Chega. Sofong assentiu. Sentou-se junto à chaminé e espalhou cimento na parede de madeira como primeira camada ignífuga, depois aplicou mais e empilhou pedras para formar a segunda camada protetora. O fogão teria cerca de 1 metro de comprimento e aproximadamente 80 centímetros de largura e altura, com 2 bocas, suficiente para 4 pessoas. Mon, pode escavar um pouco de argila? Pediu. Sem problema. Liu Y Mon pegou na pá. Liu Y Tu vestiu o casaco e saiu na chuva. Sofong continuou a empilhar pedras e o fogão ganhou forma. Logo as irmãs voltaram com uma cesta de argila. Basta? Liu Y Mon perguntou ofegante. Basta, até sobra. Sofong sorriu. Espalhou a argila sobre o cimento como terceira camada ignífuga que endureceria, e após quase 1h30 o fogão ficou terminado. 2 bocas. Podemos cozer a sopa de um lado e saltear do outro. Van An disse contente, admirando o novo fogão. Capítulo 480. Tornar-se parceiro de Mahjong. Cimento e argila sob a chuva não secavam rápido, então precisavam de mais tempo. Está bem. Van An sorriu e assentiu, depois com as irmãs Liu limparam as pedras, levando o cimento e a argila pegajosa para a cabana, empilhando tudo no armazém. Após mais de 10 minutos, a cabana bagunçada voltou a estar limpa. O que será que as irmãs Xingyu e Wei Jin estão fazendo agora? Murmurou Liu Yimen diante da câmera. Talvez estejam olhando para a tua cara grande. Liu Yiju olhou a irmã, vendo-a cada vez mais perto da lente. Sinto muita falta delas. Liu Yimen virou-se, com certo saudosismo. Se nada mudar, em 264 dias tu as verás de novo, disse Su Feng. Hoje era o 101º dia no deserto. Ele havia ganho um terreno permanente, que com o conhecimento do sistema poderia transformar na melhor mansão. Claro, era apenas um sonho distante. Mais de 200 dias, espero que passem rápido. Liu Yimen se recostou na mesa de madeira. Talvez, disse preguiçosa, a chuva fazia sentir moleza. Como vai o treino de artes marciais? Perguntou Su Feng sorrindo. Liu Yimen sentou-se constrangida, olhar vago, já fazia dias que não praticava. E o arco? Perguntou Su Feng. Sério, franziu a testa e perguntou de novo. Vou treinar agora mesmo. Seus olhos negros brilharam determinados, levantou-se, pegou o arco e começou a puxar pouco a pouco. Su Feng olhou, sorriu em silêncio,
achando ruim depender sempre de cobrança. Pegou a faca e continuou esculpindo a flor inacabada no biombo. O tempo passou, ao anoitecer a chuva ainda caía. Van ficou na janela, preocupada. Su Feng, com essa chuva pode haver enchente. A chuva de primavera era leve e escorria para o mar antes de virar enxurrada. Só após muitos dias de chuva forte ou de gelo rápido poderia haver enchente. Então está bem. Van suspirou aliviada e foi preparar o jantar. Meia hora depois, os 4 jantaram juntos na mesa de madeira, as meninas espiando a ratoeira. Não se apresse, estamos dentro, ratos não virão, disse Su Feng. Está bem, suspirou Van, mastigando carne, lembrando os ratos odiosos. Outra meia hora depois, jantaram e jogaram xadrez chinês. Contra Su Feng sempre perdiam. Liu Li enrolou os olhos negros, rindo. Su Feng, vamos jogar Mahjong, eu te ensino. Mahjong? É divertido? Su Feng se interessou, sabia do jogo mas nunca jogará. Claro que sim, e somos 4, dá uma mesa. Liu Li sorriu, costumava jogar no celular e era habilidosa. É tão divertido assim? Perguntou Van curiosa, lembrando das senhoras jogando. 2 rodadas e verás. Liu Li bateu no ombro da garota. Fazer o jogo é fácil, mas agora só com peças de bambu, disse Su Feng. Levantou-se, cortou bambus e fez peças de 3 dedos de largura e 7 a 8 centímetros de altura. Como eram redondas, ficavam curvas mais de pé. Quantas peças tem o Mahjong? Perguntou. Jogamos a versão do norte, 136 peças, respondeu Liu Li. A norte-sul? Perguntou Van surpresa. O Mahjong surgiu na terra dos Gourmets, inventado pelos antigos para lazer, no sul era chamado de pardal. Normalmente as peças eram de plástico, bambu, osso ou pedra. Tantos detalhes. Os olhos de Van brilharam de interesse. E o Mahjong já é esporte mental mundial, disse Liu Li sorrindo. Então vale a pena, exclamou Van. Van, escreve os ventos e flechas, leste, sul, oeste, norte. Ordenou Liu Li. Um conjunto completo tinha 144 peças, incluindo caracteres, flores e números. As flores só no sul, 8 no total, ameixa, orquídea, bambu, crisântemo, primavera, verão, outono, inverno. Os caracteres eram ventos e flechas, ventos leste, sul, oeste, norte, 4 cada, 16 no total, flechas vermelho, verde, branco, 4 cada, 12 no total. Os números eram van de 1 a 9, 4 cada, 36 no total, e tubos de 1 a 9, 4 cada, 36 no total, chamados bolos. Está bem. Van escreveu animada. Mana, tu escreves os van, eu faço o resto, disse Liu Li. Está bem, assentiu Liu Liju, achando Mahjong bom passatempo em dias de chuva.